Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui diante de um lago. O lago está congelado, como vocês podem ver. O lago está congelado aqui, mas este lago, quando eu estacionei aqui, por acaso, é, este lago me reportou aquela passagem de Jesus em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, quando Jesus convida os discípulos para passarem para outra banda do lago. E quando ele convida os discípulos a passar para outra banda do lago, logo, como vocês sabem, sobreveio-lhes uma grande tempestade. E Jesus dormia no barco. E naquele momento os discípulos entraram em grande desespero, a tempestade quase levando o barco a pique, o vento, as ondas, etc. E os discípulos ficaram super desesperados. Embora a paisagem seja diferente, porque aqui o lago está congelado, e foi diferente lá no mar da Galileia, né? Quando o mar ficou bravio, porque ali naquela região sofre do mar da Galileia, o mar da Galileia sofre uma depressão por ser um cânion naquela região ali. Mas o que eu queria dizer, o que eu queria falar não é sobre o lago. Eu queria falar sobre o convite de Jesus a entrar no barco e passar para outra banda do lago. Porque quando Jesus nos convida a entrar no barco com ele, nem sempre quer dizer que nós teremos uma vida de maravilhas, uma vida de plena paz e etc, né? Às vezes o convite de Jesus, ou o convite que nós recebemos para entrar no barco com Jesus, está muito mais relacionado a momentos difíceis, a momentos de ondas, a momentos de ventos, de tempestades, porque Deus sabe que é nesses momentos que a gente aprende. São nesses momentos que a gente cresce, gente. Não são nos momentos de paz, de bonança, sabe? Me mostre uma pessoa que sempre viveu na paz e na bonança, eu te mostrarei uma pessoa fraca. Mostre-me uma pessoa que sempre teve dificuldades na vida para conseguir alguma coisa, para chegar da outra banda do lago, e eu lhe mostrarei uma pessoa muito mais forte. Então, entrar no barco e atender o convite de Jesus a segui-lo significa muito mais passar por tribulações, passar por ventos fortes, por tempestades, passar por angústias até, passar por problemas da vida, que a vida mesmo, ela traz em suas nuances. Então andar com Jesus significa, muitas das vezes, vivermos as dificuldades desta vida, mas que junto com isso a certeza de que Ele está ali no barco, de que Ele está presente. E é muito interessante porque, embora o silêncio de Jesus no sono que Ele estava passando no barco naquele momento, né? Ele estava dormindo sobre a almofada dentro do barco, apesar da tempestade, ele não perdeu o domínio do barco. Ele não perdeu o domínio daquela situação. Às vezes, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Não significa que Deus esteja ausente. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos problemas, não significa que Deus esteja ausente. Muito pelo contrário. Significa que Ele
está presente e que Ele está querendo ensinar alguma coisa para nós diante daquelas tempestades. Então, por isso que Ele, quando os discípulos o acordam de seu sono naquele momento da tempestade, ele pergunta para os discípulos: por que vocês temem tanto? Por que vocês temem? Por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Vocês não sabem que eu estou no barco? Vocês não acreditam que eu esteja no barco? Vocês não confiam que eu estou aqui com vocês, presente, mesmo em silêncio, mesmo de olhinhos fechados? Mas eu estou ciente que a tempestade está aqui. Porém, eu estou presente e a tempestade vai até onde eu quiser que ela vá. E há aí uma grande lição, porque lá na frente eles perguntam uns para os outros: quem é este? Quem é este? Após Jesus ter mandado o mar se acalmar e o vento, Jesus disse: aquieta-te. E eles perguntaram: quem é este? Aqui existe também uma grande lição. O problema é que nós entramos no barco, mas às vezes nós não conhecemos o Jesus que nos chamou a entrar no barco. Os discípulos demonstraram isso. Eles viveram com Jesus, andaram com Jesus. Mas chegou uma hora em que Jesus falou: olha, nós precisamos passar para outra banda do lago, hein? Porque vocês precisam de algumas lições para me conhecer, ou para conhecer-me. E eles lá na frente, após terem passado por aquela situação, eles perguntam um para os outros: quem é este? Como se eles nunca tivessem visto Jesus, como se eles nunca tivessem vivenciado os milagres de Jesus, como se eles nunca tivessem tocado Jesus, como se eles nunca tivessem conhecido a pessoa de Cristo, de Jesus ali com eles, aquele que os chamara para pregar, aqueles que o chamara para o acompanhar no caminho da luz de Deus. Eles perguntaram pasmados um para o outro: quem é este? Quem é este? E de modo que começou a chover, eu vou ter que redimir a palavra aqui. De modo que é muito interessante nós sabermos quem é que está no barco conosco. Quem é este que está no barco conosco? A grande pergunta é se nós realmente conhecemos quem está no barco conosco. Porque se nós conhecemos quem está no barco, tudo vai fazer uma grande diferença no momento da tempestade. Tudo vai fazer uma grande diferença no momento em que Deus não responde na hora que você precisa da resposta. Tudo vai fazer uma grande diferença no momento em que tudo der errado, em que o barco parece que vai seguir a pique, em que as coisas ficam obscuras, o céu se escurece, as nuvens chegam, não há resposta, embora às vezes até o sol brilhe, mas você não consiga ver luz na sua frente. A verdade é que nós precisamos conhecer aquele que nos chamou a entrar no barco. A verdade é que nós precisamos conhecer quem é este. Quem é este que está conosco no barco? Muitas vezes nós conhecemos o caminho da nossa igreja, conhecemos o caminho do lugar de culto, conhecemos as músicas, conhecemos uns aos outros, conhecemos os pastores, os bispos, enfim, conhecemos, até conhecemos a Bíblia, conhecemos Jesus, porque nós ouvimos falar, mas nós não temos, às vezes, um conhecimento visceral dentro de nós. Então, diante este lago aqui, embora congelado, muito diferente do contexto que há em Marcos, capítulo 4, verso 35, ele me fez lembrar isso, me fez meditar nisso.
Então eu quero deixar para você uma coisa. Embora você esteja vivendo essa tempestade e Deus esteja em silêncio, não significa que Ele não esteja no barco com você. Não significa que Ele esteja ausente. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Deus está presente. Outra coisa, nós precisamos do mar e da tempestade, e muitas das vezes do vento, para que nós possamos crescer. Porque Deus, Ele nos chama para a guerra. E todo soldado precisa exercitar-se, precisa estar com seus músculos fortes, com a sua visão apurada, sabe? Então, corramos em conhecer a Deus, para que na hora desta tempestade nós não fiquemos: quem é este? Quem é este? Entendeu? É por aí. Essa que eu quero falar, essa palavra que eu queria deixar com você nesta manhã, foi isso que Deus falou comigo aqui hoje. Eu quero compartilhar com você, tá bom? A ausência do silêncio, a ausência do falar, do estrondar da voz de Deus, não quer dizer que Ele não esteja presente. E saiba que Ele está no barco, Ele está presente no barco com você, tá bom? E nós precisamos conhecê-lo de verdade. Não só conhecer o caminho geográfico que nos leva a algum lugar para cultuar, não só conhecer a hora, não só conhecer o momento das ofertas e dos dízimos, não só conhecer o momento de bater palma, de cantar, de tocar e de falar, mas conhecer a Deus de verdade, na sua particularidade, no seu a sós com Ele, nos seus momentos de dificuldade. É nesses momentos que a gente, o nosso conhecimento em Deus e com Deus vai fazer toda a diferença na hora da tempestade, tá bom? Um grande beijo no coração. Até lá.